Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e estamos aqui com o segundo episódio do nosso podcast, Med Talk. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, a obesidade. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Maria Joana e a gente está aqui com dois médicos muito importantes, que é o Dr. Tiago de Deus e o Dr. Marcos Leandro. O Dr. Tiago, ele é médico formado em medicina no Unipam, preceptor do curso de medicina do Unipam e também preceptor do curso de residência médica. E ele também é supervisor e orientador lá nos municípios de Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. E o Dr. Marcos, ele é médico e biólogo, doutor e mestre em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais e também é especialista em medicina da família e comunidade, saúde pública, psiquiatria e metodologias ativas. Ele atua como docente no curso de medicina do Unipam e também como preceptor do INESC e da residência de família e comunidade. Ele também desenvolve pesquisas em neurociências clínicas, neuromodulação, cognição e educação em saúde. E também é membro da banca de avaliadores do INEP, para o curso de medicina. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar de um tema tão importante e tão prevalente na nossa atualidade. Exato. E por ele ser tão prevalente, iniciando o tópico, a obesidade vai ser caracterizada como um acúmulo de gordura no corpo e ela é presente em muitos dos brasileiros. Então, doutor Tiago, quais são os fatores de riscos mais comuns para essa doença crônica? Como você bem disse, é uma doença crônica, né? E são muitos fatores de risco. A gente pode tentar dividir eles em algumas classes. Primeiramente, a gente pode falar dos fatores genéticos, né? Pessoas que têm efetivamente uma predisposição para desenvolver obesidade. Pessoas que vêm com isso, né? Que vêm com isso já no seu DNA. Aqueles fetos, né, que a gente chama de GIG, né, que são os grandes para a idade gestacional. Então eles são crianças que no futuro vão ter uma maior propensão para a obesidade. Não é uma sentença, tá? Mas é um fator de risco, como você mesmo perguntou. Você tem também as doenças que podem causar o favorecimento da questão da obesidade, como o hipotireoidismo. Você tem o uso de medicações que pode levar ao ganho de peso, né? Tem os fatores socioambientais, né? São os socioeconômicos, né, doutor Marcos? Aquelas pessoas que têm uma condição mais desfavorável, por exemplo, que têm uma alimentação ruim porque questões socioeconômicas. E tem também o sedentarismo, que vem nessa parte de socioambiental, aquelas pessoas que não têm a evolução necessária para poder praticar atividade física. Então, são muitos fatores de risco, é um intricado, né, de condições, e elas todas podem juntar e num só elemento, num só indivíduo. E ele ter aí muitos fatores de risco. Enquanto as pessoas vão ter menos fatores de risco, lembrando que fator de risco não é uma sentença e não necessariamente por existir o fator a pessoa vai ser obesa ou não será obesa. E só lembrar que a obesidade, ela é um produto matemático. E aí a gente vai falar, mas por que um produto matemático? Porque é uma conta que não fecha entre gasto energético e acúmulo de nutrientes. A forma adequada com que se consome e com que se armazena e, consequentemente, aquilo que pouco se gasta. Então, se eu gasto pouco recurso de nutriente, mais ficará armazenado. E se a gente lembrar de uma cadeia metabólica, essa quebra de nutrientes começa no carboidrato, proteína e gordura. E o nosso organismo entende que sempre nós precisaremos, né, guardar energia para as nossas atividades. E quando ele entende isso, ele começa a fazer a quebra do nutriente e o segundo nutriente é o que vai ser armazenado. Mas qual é o nosso grande problema? A quantidade baixa de proteína que é ingerida nas nossas refeições. Carne, ovos, queijo, leite. E aí o organismo entende o quê? Esse perfil é aquele que acumula muito carboidrato, come muito carboidrato, arroz, macarrão, pão, farinha, né? E como o próximo recurso energético a ser armazenado deveria ser carboidrato, e ele não ingere carboidrato, qual é o próximo que vai ser armazenado? Lipídio, gordura, que é o que vai vir na forma de gordura localizada, né? Gerando aí uma condição crônica,
né? E que vai trazer tantas consequências para o indivíduo. E, doutor Marcos, quais que são as complicações de saúde que a gente geralmente observa nessa condição? Olha, geralmente a obesidade ela não caminha sozinha, né? Ela é o precursor de várias outras doenças. Então, ela é um canal que vai servir para o surgimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, como, por exemplo, né? É um fator de risco para infarto agudo do miocárdio, né? Para o acidente vascular cerebral, AVC, né? Além disso, ela pode vir ser um precursor, um fator de risco para doenças endócrino-metabólicas, como o diabetes, né? Para as causas osteomusculares, nós vamos lembrar que isso é uma sobrecarga sobre o organismo, né? Sobre o esqueleto, então vai gerar quadros de osteoartroses, principalmente joelho, quadril e coluna, né? E são várias condições para a gente pensar que isso pode favorecer também outras doenças, né? De origem endócrina, de origem neurológica, renal, né? E tudo isso pode vir aparecendo com o aumento do acúmulo de gordura localizada numa síndrome metabólica, por exemplo. E por que não psicológica, né, doutor Marcos? Sem dúvida, né? porque a gente vai pensar o seguinte, né? Isso afeta diretamente a imagem do indivíduo. E ao afetar a imagem do indivíduo, isso mexe com a autoestima, né? Então, pode ser também um facilitador para doenças como ansiedade, depressão e os transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. Perfeito, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, né, que tem tanto essa questão de padrão, de beleza, e às vezes a pessoa pode realmente sofrer com isso, né? Mas, doutor Tiago, quais que são as opções de tratamento oferecidas na UBS, no nosso postinho, e como que o médico pode ajudar na adesão ao tratamento do paciente? Autonomia e condições de fazer tratamentos diversos, desde os mais simples até os mais complexos. Então, pensando do mais simples, né? A gente vai desde a orientação do paciente com os tratamentos, realmente na conversa, para a gente incentivar o paciente na orientação, para que o paciente faça as mudanças, né, no estilo de vida. O Dr. Marcos ele citou, né, que a principal coisa é a matemática. Não tem muito para onde correr. Se você consome mais do que você gasta, a matemática é implacável. Você vai acumular gordura. Então, a primeira coisa é mostrar para aquele paciente, orientar aquele paciente que está com um problema nesse sentido, de que ele precisa adotar mudanças na vida dele para que ele possa organizar isso, fazer esse balanço energético, essa matemática ficar favorável para ele. Conversamos, a gente tem, acho que até nós vamos falar disso depois, a questão da equipe é multi, né, dos outros colegas, eu não vou entrar nesse mérito. Além disso, você tem as medicações que você pode trabalhar com elas. Aí tem uma gama, a gente poderia ficar aqui, ter um podcast só para isso. Mas para citar alguns exemplos, né, a maioria dos tratamentos a gente tem também mais acessíveis, porque a gente esbarra no custo. Novamente, volta na questão do socioeconômico. Você vai ter tratamentos mais acessíveis. Nem sempre é um perfil, nosso perfil de paciente não é um perfil que tem condição de ficar comprando medicações. Então você tem lá tratamentos off-label, né? Vocês devem saber que é aquele tratamento que não é necessariamente usado para aquilo. A gente faz uso da bupropiona, por exemplo, associada com naltrexona. A gente faz... Eu, por exemplo, nunca usei, não pretendo usar cibutramina por causa de riscos cardiovasculares da droga, que eu não gosto. Acho que o Dr. Marcos também não deve ter usado durante a carreira dele. E tem, hoje em dia, as famosas canetinhas, né? Lembrando que há uma demonização, às vezes, por parte de alguns colegas, mas é uma medicação extremamente efetiva. Só que na OBS, infelizmente, a gente não tem um perfil de paciente para aquilo. Deixei passar alguma? Esqueci de alguma? Não, mas é só lembrar que não existe nenhum tratamento milagroso, né? Então, nós vamos lembrar que, por mais que a medicação faça o efeito, se eu não tenho adesão do paciente ao tratamento e às mudanças no estilo de vida, de nada vai resolver. Vai ser um constante,
né? Efeito sanfona, perde, ganha, perde, ganha. Mas existem aqueles casos mais graves, né? Igual o município de Patos hoje, há 2 anos, já oferece a cirurgia bariátrica, né? E aí, lembrando que cirurgia bariátrica, ela não é uma indicação para qualquer pessoa, né? Existem indicações, existe uma clínica que é necessária para a sua realização, né? Eu falo que é a fase final de todas as tentativas, né? Depois que a gente já tentou de tudo e se esgotaram todas as possibilidades, é uma alternativa. E o que a gente tem percebido, né? Pacientes que têm feito a bariátrica e têm retornado para nós, a gente percebe, né, que deixaram de fazer uso de medicação antihipertensiva, hipoglicemiante, né, estatinas. Por quê? Porque ao perder peso, você melhora uma série de condições de saúde cuja obesidade é um fator de risco. Criou-se uma imagem recente do obeso saudável, né? Não sei se vocês já viram isso, mas uma corrente somente na internet, nas redes sociais, tentando associar a questão do combate à obesidade, à fobia, a preconceito, à exclusão. Mas a verdade é o que o Dr. Marcos acabou de falar. A gente percebe que os nossos pacientes que têm um bom resultado de perda de peso muda muito, muda a vida das pessoas. Tanto laboratorialmente falando, quanto externamente mesmo. A pessoa melhora, todos os fatores que o Dr. Marcos citou no segundo item são melhorados. Então, cardiovascular, endócrino, osteomuscular. Então é um grande sucesso. O emagrecimento ele muda a vida das pessoas. E lembrar que toda prescrição deve ser feita com orientação médica. Sem dúvida nenhuma. Engraçado a gente pensar que a gente tem 2 vertentes na internet, né? Ou a gente fala que ser obeso é saudável e a gente romantiza essa situação, ou a gente tem o outro que a gente problematiza todo tipo de alimento. Então, leite inflamatório, tudo é ruim para você. Você não pode fazer nada, senão você vai ficar obeso. Como que a gente consegue lidar com isso na UBS, com o paciente? Olha, o que acontece? A primeira coisa é a gente pensar o que é possível. É a primeira coisa. A gente tem diferentes perfis de pacientes. Em algumas circunstâncias, nós vamos conseguir efetivar um tratamento e ter bons resultados. Em outras circunstâncias, nós não vamos conseguir isso. E aí a gente precisa de trabalhar com redução de danos, né? Que é tentar gerar o mínimo de impacto sobre o indivíduo. Então, nem sempre a gente consegue resolver. Mas a primeira coisa é, dada a proximidade do médico de família com o paciente por meio do vínculo, né, a gente consegue ali um convencimento muito mais fácil. Se por vezes a gente não resolver desenvolver todas as estratégias juntos e fazer esse acompanhamento longitudinal, né? E por vezes ainda a gente precisa de sentar com ele e criar. Não é papel nosso definir dieta ou descrever dieta, né? Isso não é papel do médico, isso aí é papel do nutricionista. Então, a gente tem que lembrar que os papéis eles precisam ser respeitados. Mas, enquanto médico, enquanto responsável por aquele paciente dentro do meu território, eu preciso saber o que tem na casa dele. Eu tenho que saber o que tem dentro da geladeira, eu tenho que saber o que tem dentro do armário, porque não adianta eu querer passar uma dieta milagrosa, à base, né, da dieta do Mediterrâneo, por exemplo, se o meu paciente ele tem para condição de comprar arroz e macarrão. E aí eu preciso de tratar essa realidade com ele. Então, por vezes, se eu não conseguir resolver o problema, eu preciso minimizar danos. Não é nem cultural, né? Como que muitas das vezes as pessoas não têm a cultura de consumir certo tipo de alimento. Então, como que você vai tentar, como que você vai conseguir se aproximar daquele indivíduo, fazer com que ele promova as mudanças, sendo que você está indo contra a cultura dele? Não vai conseguir, você não vai conseguir chegar lá. E hoje a gente vê que a medicina ela está mais pautada na prevenção, né? E quais são as estratégias que a gente encontra hoje na UBS para a prevenção, para que não haja o desenvolvimento dessa condição? Promover saúde, prevenir doença, sai muito mais barato do que tratar doença. Barato, não mais fácil. Que promover saúde é muito mais difícil do que tomar uma medicação,
né? Porque isso mexe no hábito, mexe na cultura, né? Mexe em todo um contexto de vida desse paciente. Então, é trazer eles para dentro do serviço, né? E lembrando que o poder de um carimbo e um poder da caneta não faz nada sozinho. Eu preciso de ter uma equipe multiprofissional que trabalhe comigo para poder promover a saúde. Nutricionista, educador físico, psicólogo, né? Fisioterapeuta, assistente social. Então, todos esses membros que compõem a Emult, né? Eles estão ali no nosso território sempre. E, pensando nisso, a primeira coisa é educação em saúde. Eu tenho que corresponsabilizar o paciente para o cuidado. Ele tem que sentir que ele é o responsável pela saúde dele. E eu costumo falar uma coisa só. Ou o paciente tira um tempo para cuidar da saúde, ou ele vai ter que tirar muito tempo para tratar a doença. Então, ele tem que vir, né? Então, educar para a saúde é fundamental. Consultas compartilhadas com os membros da Emult também. E hoje, o município, né, além de ter as consultas com os profissionais da Multi, nós temos alguns grupos, né? Alguns grupos de atividades físicas que funcionam semanalmente nas unidades de saúde, em todos os territórios. Então, hoje a gente tem a Academia da Saúde, tem os grupos com os educadores físicos. Você pode procurar, junto à sua unidade, qual é o grupo mais perto de você, que acontece de segunda a sexta-feira, né, em diferentes horários. Ah, precisa de encaminhamento? Jamais. Basta querer, basta ir, né? E além das outras atividades que a gente desenvolve, os outros grupos operativos, grupos de diabéticos, grupos de hipertensos, né? Que a gente trabalha as questões da própria obesidade. E lembrando ainda, né, nós temos uma condição que nós chamamos de marcadores alimentares, que se referem aos alimentos que foram consumidos, né, naquele dia ou no dia anterior, né? E qual a funcionalidade disso? É alimentar um sistema para dar ciência ao Ministério, né, da Saúde sobre o padrão alimentar do brasileiro. Inclusive, isso é uma condicionalidade para o programa Bolsa Família. Ótimo. Já que o senhor citou a Emult, como que a gente pode articular essa ação dos nutricionistas, dos educadores físicos na UBS com o paciente? Dr. Marcos levantou a bola assim, de um jeito que ficou muito fácil de cortar, né? Não tem como errar. A Emult, no nosso município, é muito bem montada, muito bem estruturada, com profissionais muito capacitados, né? Então, basicamente, a gente tem uma proximidade muito grande com eles, a gente trabalha através de referência e contra-referência e com encaminhamento no próprio sistema, mas é muito tranquilo de fazer essa articulação. Muitas das vezes acontece, por exemplo, de um paciente que você nota que tem uma necessidade mais urgente e você lá conversa diretamente com um colega, por exemplo, nutricionista, né, que, como o Tomás disse muito bem, nós não estamos a poder prescrever dieta, e sim a gente pode dar orientações, mas quem vai fazer a prescrição mesmo é o nutricionista. A conversa, e ele organiza isso até no dia, se tiver uma vaga na agenda. Então, a gente consegue atendimentos, eles organizam grupos, né? Tem os profissionais de educação física que têm grupos efetivos, né, de atividade física, de exercício. Então, isso é muito bom. E, usando os outros profissionais pensando nisso, tem até a auriculoterapia, por exemplo, que é uma prática complementar que pode ajudar, sim. Existem pontos específicos do controle do apetite. Então, a gente tem uma boa conexão com o Emult para ajudar esses pacientes. Sai do consultório e vai ampliando na comunidade. E vocês têm algum caso que deixou marcado um pouco sobre esse tema, que sensibilizou vocês? Tem. O meu. Então, por que eu estou falando do meu? Eu falo que antes da gente querer exigir do paciente, a gente tem que dar o exemplo. E como isso me preocupa, né? Eu tenho várias outras condições de pacientes ali, mas eu acho importante alertar porque, primeiro, se eu sou profissional da saúde e eu prezo pela saúde, eu preciso dar o exemplo.
qual é a credibilidade que eu passo ao meu paciente se ele me ver doente. E eu já estava na unidade de saúde Padre Eustáquio, quando eu subo na balança e percebo que eu estava ali com quase 120 quilos. E aquilo ali me colocava num grau de obesidade 2, né, com IMC. Mas até então não era o peso que me preocupava, né? Mas quando eu realizei os meus exames de laboratório, olhei que eu tinha um colesterol alto, um triglicérides alto, uma glicose além do meu valor de referência. Eu pensei comigo, daqui para o diabetes é um pulo, daqui para a hipertensão é outro pulo, uma vez que eu tenho ali um histórico familiar bem positivo para a hipertensão. Eu falei, olha, eu preciso de tomar coragem, eu preciso de tomar, né, atitude e mudar o meu estilo de vida, né? Então, assim, procurei profissionais que tratariam aquela condição, né? Resolvi fazer a dieta que era necessária, entrei para atividade física, né? No primeiro mês, eu perdi 8 quilos. E logo em 30 dias eu repeti meus exames de laboratório. Todos aqueles exames que estavam alterados no primeiro momento, com a perda de 8 quilos, menos de 10% do peso total, todos os exames voltaram para a normalidade. Dentro de 3 meses eu perdi 26 quilos. Hoje já se vão quase 30, né? Claro que isso é um processo, não é da noite para o dia. E a gente não pode encarar isso como, eu gostaria de um resultado para amanhã. Não dá. Isso é processual. E a gente precisa de entender esse processo e fazer com que esse processo aconteça. É um policiamento diário, mas ao mesmo tempo não pode colocar aquilo na cabeça como esse é o centro da sua vida e você só vive na dependência disso e não vive mais nada, né? Como de tudo e gasto energia também. Então, continuo com a atividade física, faço luta e tenho aí a própria questão da alimentação, que melhorou bastante. Mas é um equilíbrio diário, é uma luta constante, né? E aí o paciente vê aquilo na gente e olha, nossa, como você está magro. E também não significa dizer que a perda de peso ou que a aparência magra, né, também é significado de saúde. Então, assim, são pontos a serem ponderados, né, mas que a gente precisa ali de ter um equilíbrio. E com isso melhora tudo. Melhora a autoestima, né, melhora a nossa condição física para as atividades do dia a dia. Até casei, né? Então... E como que foi o psicológico para você? Tipo assim, quando você estava no processo de emagrecimento, melhorou? Como que foi para você lidar com esse processo? Filha, quem que melhora tirando carboidrato da dieta, gente? A gente sofre, né? Claro que sofre, mas são escolhas. Eu não chego a lugar nenhum se eu não tiver escolha. Então, assim, mexe com o psicológico? Mexe. Mas o primeiro lugar que você precisa trabalhar é a cabeça, é o pensar, é o agir, né? E, ao mesmo tempo, é ela quem vai te dar essa condição de falar. Você tudo pode, você tudo consegue, né? É difícil, mas não é impossível. É tal daquela educação positiva, né? Você prefere melhorar a sua alimentação e seus hábitos ou você prefere ter uma doença crônica? É mais ou menos isso. Hoje você prefere comer uma maçã ou comer um ovo, né? Por fim, carne não tinha gosto de carne, ovo não tinha gosto de ovo, queijo não tinha gosto de queijo, mas a vida tinha gosto de vida, né? Então a gente precisava de mudar. A gente tem uma relação estranha com a comida, né? Porque a comida é para ser nutritiva. Isso aqui que eu vou falar que talvez seja até um pouco polêmico, mas a comida é para ser nutritiva, né? É para ser um alimento que te nutre e você gera ATP para viver seu dia a dia.
Só que a gente trata a comida muitas das vezes como recompensa, né? Então, não, hoje meu dia foi estressante, vou comer um bolo de chocolate. Não, hoje meu dia foi muito bom, vou comer um bolo de chocolate. Né? Então a gente não tem não usa o alimento como uma fonte de nutrição pura e simples, né? De que realmente entender que não precisa ser sempre gostoso. O alimento não precisa ser sempre gostoso, não. Às vezes a gente tem que comer. O pessoal gosta muito de falar assim, aquele whey é muito ruim. O whey não tem que ser muito bom mesmo, não. O negócio é para poder te dar uma nutrição, para você poder bater sua meta de proteínas. Não é para você poder se deliciar e satisfazer os seus desejos alimentares, não. É para tomar mesmo lá, para poder bater a meta de proteína e pronto. Então, entra nessa parte psicológica, né? Às vezes o emagrecer é difícil, psicologicamente falando. Às vezes não. Ou emagrecer com toda certeza é difícil, psicologicamente falando, porque às vezes a gente não sente que a gente está tendo uma recompensa. Emagrecer e fazer dieta não é recompensador. Mas a partir do momento que você pensa assim, não, vou ter uma relação menos de recompensa com a comida, pode ser uma das formas de te fazer sentir menos aquele processo, né? Isso aqui é para me nutrir. Eu vou comer esse ovo aqui com essa mussarela e um pãozinho, que é o que eu tenho. Ao invés de comer 5 pães de queijo, 3 mortadela em cada, com requeijão, que é o que eu gostaria. Né? Então, ter uma relação boa com a comida pode ajudar nesse processo psicológico. Mas você também não precisa negligenciar o afeto pelo bolo de chocolate. Só não precisa de comer um tabuleiro inteiro. Né? Então, porque a nossa saciedade ela é muito rápida no nosso cérebro. Então, dentro da neurociência, a gente entende que o contato com aquilo que é prazeroso, ele responde ao cérebro em torno de 3 segundos. Então, se eu consigo saciar o cérebro dentro de 3 segundos, é o suficiente para ele entender que aquilo que foi consumido é o suficiente e não precisa de comer o tabuleiro inteiro. Né? E aí entra numa outra condição que a gente já fala de gula. Agora, então, falando de prazer, como que a gente pode lidar com a questão do vício ao álcool, vício ao tabagismo em relação à obesidade? Na atenção básica, a gente tem vários suportes que podem ser utilizados, tá? O próprio tratamento clínico, ele pode acontecer, tá? Nós ainda, dentro, né, com o médico e com a equipe multi, mas nós também ainda temos uma equipe de suporte, por exemplo, junto ao CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Droga. Então, para aquelas circunstâncias que são necessárias alternativas um pouco mais diretivas, o CAPS também é nosso suporte, tá? Para o uso de álcool e outras drogas, né? Além disso, para o tabaco, e lembrando que tabagismo também é um fator de risco para várias outras doenças e somado à obesidade, isso vira uma bomba, né? As unidades de saúde hoje dispõem, né, de grupos anti-tabaco, né? Os grupos contra o tabagismo, partindo de uma política nacional, tá? O PNCT, e são grupos operativos que acontecem dentro do território. E a Secretaria de Estado, junto ao Ministério, elas fornecem medicações que podem nos auxiliar a cessar o tabagismo, né? Então, nós temos disponíveis bupropiona, adesivos de nicotina, lembrando que isso é só uma muleta, porque o mais importante é a participação do indivíduo ao grupo. É o que mais promove mudança de hábito. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Graças a vocês, hoje a gente viu mais sobre a definição, as manifestações, como que a gente pode prevenir essa doença, né? Promover a saúde do meu paciente. E muito obrigada mesmo pela contribuição de vocês e de quem está assistindo, de ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos vocês, viu, menino? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, meninos. Estaremos sempre à disposição quando precisarem, tá? Um abraço a todos vocês e vamos resolver mudar os nossos hábitos de vida. Com certeza.